Bom dia, feliz domingo a todos. E, como sempre digo, mais um motivo de nós agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, né? Contemplando a maravilha do Senhor, contemplando esse céu azul, as flores, os animais. É muito lindo. Somente o Senhor para poder fazer essas maravilhas. É que, na verdade, a gente sempre, quando a gente estuda, tem sempre tem uma ideia evolucionista que não há um criador. Houve um acaso, uma explosão e simplesmente nós somos fruto do acaso, toda a natureza, todo esse esplendor, toda essa, essa dinâmica de lua, sabe, chuva, sol, toda essa coisa linda faz parte. Mas voltando, né? Eu creio no Criador, então, como Criador, eu sou criacionista e não evolucionista. Creio que existe um arquiteto que projetou tudo isso, que sabe tudo que está acontecendo e está no controle de tudo. A sétima carta de Laodiceia, a carta de Laodiceia, está lá em Apocalipse, capítulo 3, que é a última da série que eu estava fazendo essa reflexão, esse devocional. A partir do verso 14, é só alguns versículos, mas também muito impactante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem morno, nem frio nem quente. Tomara que foste frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os seus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma carta tremenda. Mas eu reparei que nas 7 cartas que João escreve às 7 igrejas, todas elas têm problema. E aí vamos entender de forma literal a igreja como um todo, o corpo da igreja. Todas elas tinham alguma luta, embora todas elas tinham obras. E todas elas, as obras estavam sendo vistas, mas Deus estava vendo tudo. A igreja de Laodiceia tem algumas características que não tem as outras. É aquela igreja que aceita tudo. É uma igreja que, para agradar, não coloca uma doutrina. E ela nem ficou nem quente, nem ficou servindo ao Senhor e ao mesmo tempo querendo dar a imagem que estava servindo ao Senhor, mas estava servindo o nosso inimigo, dando oportunidade de pessoas trazerem as coisas que não contribuem para o crescimento. É como se tivesse aquele povo do Egito que estava saindo do Egito, volta para trás, fica olhando para trás, desejando as coisas. Então,
essa igreja era uma igreja, e era uma igreja rica, não era uma igreja pobre. Pensa numa igreja próspera, muito próspera, mas cheia de defeitos trazidos do mundo para dentro da igreja. Porque ela não era nem quente nem frio. E o Senhor ainda adverte, antes quente ou frio, porque morna não serve. Não existe o meio cristão e o cristão. Ou você é cristão e aceita as ideias, as doutrinas, os dogmas, os mandamentos que Cristo nos ensina, ou você não é. Mas eu aceito parte, então você não é. Aqui está dizendo que não tem como você ser meio cristão, não diria, meio servo. Não dá para ser meio servo. Ou você aceita e serve ao Senhor com alegria, ou você simplesmente está perdendo seu tempo. E ele diz que, mesmo com toda essa riqueza, diante de Deus eles estão passando vergonha, são pobres. Com toda a sua riqueza, eles são pobres. Não é a riqueza que vai ser o elo de ligação com Deus. Não é riqueza. A pessoa pode ser multimilionária, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus no seu coração, ela é uma pessoa pobre. É muito, muito impactante. Eu gostei dessa aqui porque normalmente a gente pensa que a gente atribui riqueza, a prosperidade ao estado de estar de bem com Deus, e não é. Nem sempre. Essa igreja que era uma igreja rica, mas era pobre em espírito, muito pobre. Não seguia segundo os conselhos do Senhor. Mas tem uma coisa muito boa aqui que João escreve para lá do Senhor. E escreve para mim, escreve para você, escreve para todos. Eu repreendo a quem eu amo. Ele só repreende. Então, se o Senhor nos repreende em algum momento, dá glória a Deus. Ele, assim como o pai, eu repreendo o meu filho porque eu amo ele. Se eu não amasse, eu deixaria de lado, fazia de conta que nem estava aí. Mas quando eu vejo ele na iminência de fazer algo que não vai dar certo, e eu vou lá e repreendo, olha, não é assim, assim. O Senhor também faz a mesma coisa com a gente. Ele só repreende porque ele ama. E se você sentir algum momento da sua vida, em alguma palavra, em algum momento a palavra veio de confrontando, é porque o Senhor te ama. A maior prova é essa. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Aqui eu vejo a educação do Senhor. Embora o Senhor tenha permitido que o seu filho morresse por nós, ele tenha feito um plano de salvação, ele tenha desenvolvido toda uma forma para que nós pudéssemos ser salvos, ele não arrebenta a porta. Ele não entra como ladrão, ele bate. Se abrir, ele entra e ceia. E ao que vencer, ele vai dar a oportunidade de nós sentar junto com ele ao trono do Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao Senhor. O que diz a igreja, né? O Espírito do Senhor diz à igreja. Então, nessa aqui eu termino o meu devocional com Cristo nessas cartas, que é muito complexa e que merece um estudo mais aprofundado. Convido vocês a estudarem mais e que Deus abençoe. Feliz domingo com a família, né? Deus abençoe, que nós possamos ter uma semana vitoriosa amanhã. Essa semana vai ser uma semana difícil, uma semana de incerteza, mas que Deus possa estar dando a vitória e direcionando todos os acontecimentos. Amém? Fique com Deus. Bora trabalhar quem vai e descansar quem pode. Amém?